Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar as possibilidades de classificação do C, o S, E, tá bom? O C pode ser pronome ou ele também pode adquirir outras funções dependendo do contexto. Ele pode ser pronome apassivador, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, um sujeito indeterminado, né? Parte integrante do verbo, ele pode ser um pronome reflexivo, pode ser um reflexivo recíproco, vou explicar a diferença. Pode ser uma partícula de realce, pode ser conjunção adverbial, que ele vai ser causal ou condicional, e também pode ser conjunção integrante. Vou mostrar aqui os exemplos que eu criei para vocês poderem ir acompanhando a explicação, vai ficar muito mais fácil vendo os exemplos. Compartilhar, muito bem, bora lá começar. Então, o C, ele pode ser um pronome apassivador. Nesse caso aqui, a gente tem voz passiva sintética. Como que eu sei que é voz passiva sintética e não sujeito indeterminado, que é a próxima opção? É só você tentar virar a frase. Se você conseguir passar para voz passiva analítica, então vai ser voz passiva sintética. Se não for possível passar, então aí você vai ter o índice de determinação do sujeito, um sujeito indeterminado. Então, bora lá. Como que eu vou passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica? Você tem que pegar o verbo, transformar ele no particípio, e aí ele vai ser acompanhado do auxiliar ser conjugado, no tempo que estava antes, na sintética, né? E o que era o final da oração vai virar sujeito paciente, vai sofrer a ação do verbo. Bora lá testar aqui no primeiro exemplo. Venderam-se ingressos para o show. Se eu virar a frase, dá para ficar assim: ingressos para o show foram vendidos. Então, nesse caso, passou no teste, passando da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, esse C dessa oração vai ser índice de um pronome apassivador, ok? Então, sempre faz esse teste. Se der para virar a frase para a voz passiva analítica, aí você vai ter pronome apassivador. Próxima possibilidade, índice de indeterminação do sujeito. Então, se eu tentar virar a frase para voz passiva analítica e não der certo, então, provavelmente, aqui eu tenho uma frase em que eu não posso dizer ou eu não sei quem é o sujeito. E aí vai ser um sujeito indeterminado. Então, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, acompanhado do ser. Olha aqui o primeiro exemplo. Vive-se bem nessa cidade. Não tem como virar a frase, porque bem e nesta cidade são adjuntos adverbiais, de modo e de lugar. Se eu virar a frase, vai ficar bem nessa cidade é vivido, mas não tem nada sofrendo ação. Então, nesse caso, não é voz passiva. Eu tenho um sujeito indeterminado. Alguém vive bem nessa cidade, ou eu não sei quem, ou eu não consigo determinar exatamente quem. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Outro exemplo. Fala-se muito de política ultimamente. Então, eu sei que alguém fala, mas eu não sei exatamente quem. Então, aqui eu tenho sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, é o nosso índice de indeterminação do sujeito, ok? Terceira possibilidade de classificação do C. Parte integrante do verbo. Tem alguns verbos que eles podem ser conjugados com o C, e aí vai depender da regência, vai depender do sentido do verbo, e aí esse ser acompanha obrigatoriamente. Então, tem o verbo se arrepender, se queixar, se atrever, se aproximar, se esforçar. Tem o verbo lembrar, lembrar-se, né, o recordar-se, o esquecer-se. Então, esses verbos que são verbos pronominais, o se que acompanha eles vai ser parte integrante, o pronome integrante do verbo, que é um verbo pronominal, ok? Então, aqui eu coloquei os exemplos. Ele também pode ser pronome reflexivo, e aí, nesse caso aqui, o sujeito faz ação e recebe a mesma ação, dele mesmo, no caso, né? Então, a menina, aqui, pronome reflexivo, Júlia se cortou com o papel. Então, ela cortou e ela ficou cortada. Então, aqui eu tenho pronome reflexivo, seria a voz reflexiva também, tá? Ele se protegeu da chuva. Ele protegeu e ele ficou protegido. Então, aqui eu tenho pronome reflexivo. O C também pode ser pronome reflexivo recíproco, que é a quinta possibilidade de classificação dele. E aí, no caso, o sujeito faz ação e ele recebe a mesma ação, só que não é a mesma ação que ele está fazendo, é a mesma ação, só que outro sujeito está fazendo. Confuso? Na anterior, o sujeito faz e ele recebe a própria ação que ele fez. Então, ele faz e ele faz para ele mesmo. Agora, no pronome reflexivo recíproco, que é voz
voz reflexiva recíproca, o sujeito faz ação e ele recebe ação, só que essa ação não está sendo feita por ele está recebendo de outro. Então, por exemplo, os amigos se abraçaram ao se encontrar. Os amigos não estão abraçando eles mesmos, né? E então, um sujeito abraça e recebe o abraço do outro. Então, eu estou abraçando meu amigo, eu estou fazendo a ação de abraçar e eu estou recebendo a mesma ação de abraçar, só que do outro. Então, aqui, por isso que é recíproco, ok? Tranquilo? Próximo, partícula de realce ou explitiva. Então, foi-se embora de repente, riu-se muito durante a aula. Esse se, nesse caso aqui de partícula de realce, ele está até quase caindo da gramática, porque ele não tem exatamente uma função, ele só está realçando ali o sentido. Então, ele é uma partícula ali mais esquecível. Logo, logo vai sair dos livros didáticos e nem cai mais em prova. Faz muito tempo que eu não vejo nem vestibular, nem neném, esse tipo de coisa. Partícula de realce. Os outros têm aparecido bastante. Próxima possibilidade, o se como conjunção. E aí tem algumas possibilidades. O se pode ser uma conjunção causal, uma conjunção condicional, e aí nesses dois casos ele vai ser adverbial, ou ele pode ser uma conjunção integrante, que aí vai ser uma subordinada substantiva. Vamos ver os exemplos. Então, quando ele é causal, olha aqui. Se estava cansado, não deveria ter saído. Não deveria ter saído, então a causa dele não ter saído, não deveria ter saído, é ele estar cansado. Então, se estava cansado não é uma condição, é a causa que ele não deveria ter saído. Outro exemplo. Não discutirei se você não quer ouvir. Então, não é uma condição. Se você não quer ouvir, é a causa de eu não querer discutir. Então, esse se aqui, ele é causal. Aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Outra possibilidade, quando é condicional. Se eu estudar, passarei no teste. Então, aqui tem uma condição. Você pode, de sim ou não, né? Se não estudar, não vai passar. Você pode vir comigo se terminar logo. Se não terminar logo, vai ficar aí, eu vou sozinha. Ok? Então, aqui é uma condição para que a outra ação aconteça. E a última possibilidade é a conjunção integrante. Então, ele vai fazer papel de quê? Juntando a oração principal com o que está faltando nessa oração principal. Então, não sei se ele virá. Eu não sei o que. Se ele virá, é o objeto direto do verbo saber. Por isso que é uma conjunção integrante. E são essas as opções para classificar o C. Quem é meu aluno vai receber todo esse resumo aqui para estudar, mais um exercício dinâmico e um exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu te ajudar. E se você não é meu aluno, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Vem para o clã para eu te ajudar a entender tudo da língua portuguesa, ok? Até a próxima, pessoal!